O que acordar com o sinal vermelho revelou sobre sua manhã de um jeito inesperado. Era uma manhã como qualquer outra na pequena vila à beira do lago. Lia, artista de aquarelas, olhava para o semáforo que parecia um monstro gigante devorando sua paciência. A luz vermelha pairava no ar, como um aviso sombrio de que nada aconteceria, a não ser a repetição de sua rotina entediante. Ela tinha o costume de esperar, perdida em suas próprias cores opacas, observando o céu se misturar com o reflexo do lago. Mas aquele dia, algo estava diferente. Enquanto o mundo passava rápido ao seu redor, ela decidiu encarar o que normalmente ignorava. O canto dos pássaros soava mais vibrante, as flores no canteiro ao lado pareciam dançar ao vento, e até mesmo o cheiro da terra molhada após a chuva a envolvia como um abraço inesperado. O sinal vermelho não era apenas um sinal de parada, ele a convidava a observar. Um pequeno inseto, com asas brilhantes, se aventurou entre as flores. Um esquilo S. Lia sentiu a tensão dentro dela, um nó na garganta que crescia a cada batida do coração. O que impedia de seguir em frente? O que a fazia temer o desconhecido? A vida parecia uma tela em branco, mas ela se sentia incapaz de escolher as cores. Então, ao seu lado, surgiu Noel, o jardineiro que cuidava do canteiro adjacente. Com um sorriso gentil e olhos que brilhavam como folhas ao sol, ele a cumprimentou. Ele falava sobre as plantas, as cores vibrantes que floririam em breve. Lia ficou intrigada. A forma como ele falava a atingia como se suas palavras fossem pinceladas, preenchendo os vazios dentro dela. Sussurros de liberdade e possibilidades começavam a se formar em sua mente turva. Mas sua alegria foi abruptamente cortada quando, ao fundo, ela ouviu uma voz familiar. Uma visita inesperada se aproximava. Seus olhos se arregalaram. Era Clara, sua antiga colega de faculdade, com uma abordagem confiante e uma visão crítica. Clara sempre tinha opinião sobre a arte de Lia. Sempre esperava que ela seguisse certos padrões. O coração de Lia acelerou novamente, como um tambor. Será que a atmosfera tranquila do lago e as novas cores que começavam a se formar dentro dela dariam espaço para aqueles desafios? E agora, entre o semáforo ainda vermelho, o chamado de Noel e a presença intimidadora de Clara, Lia sentiu como se estivesse em uma ponta de pé, prestes a mergulhar em águas desconhecidas. Era um dilema. Poderia ela, em meio a tudo isso, deixar seus medos para trás e abraçar suas verdadeiras cores antes que o sinal mudasse de verde? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ai. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Entre o semáforo ainda vermelho, o chamado suave de Noel e a aproximação triunfal de Clara, Lia sentiu a pulsação no peito aumentar. Estava como que atenta a cada pequeno movimento ao seu redor. Quase como se o mundo tivesse desacelerado num filme. Mas, de repente, uma nova sombra passou pelo seu campo de visão. Um carro acelerava, desgovernado, em sua direção. O coração dela disparou. O veículo fazia um barulho ensurdecedor. As rodas pareciam rugir, e ela quase não pôde acreditar no que via. A cena se desenrolou em câmera lenta. Um grupo de crianças cruzando a rua, rindo e correndo. Aquele som infernal se misturava à incerteza do mundo ao seu redor. Sem pensar, Lia gritou: "Cuidado!"
A voz dela ecoou com a urgência de um alerta, mas foi sufocada pelo estrondo do carro atingindo a calçada. Um impacto brutal que desagradavelmente partiu seu sonho de cores em 1000 pedaços. O veículo parou e a cena diante dela se transformou em um caos de gritos e pânico. Seus olhos se fixaram nas crianças, suas pequenas figuras agora imobilizadas em choque. Noel lançou um olhar horrorizado, enquanto Clara, normalmente tão segura de si, ficou mudada, vulnerável. Seria isso mesmo que ela tinha imaginado como a visão do futuro? A imagem da arte se desfazia por trás daquele acidente. O que acontecia com a sua vida? Nesse frenesi, uma multidão começou a se aglomerar. Murmúrios tomaram conta e havia um ar pesado de desespero. E então, como um golpe de realidade, ela viu. No meio da confusão, uma criança, Jacob, um menino de 5 anos que costumava brincar no lago, estava estirado no chão, inconsciente. Algo se rompeu dentro dela. Um nó se formou na sua garganta, com pressão angustiante que a impediu de respirar. A beleza e a arte que cercavam aquele lugar foram substituídas pela urgência de salvar uma vida. Noel se movia rapidamente, correndo em direção ao menino. Mas Lia estava paralisada. Olhando para Clara, viu o rosto dela desbotar, os olhos arregalados em horror. Clara, sempre tão crítica, tão apressada em apontar falhas, agora estava exposta, compartilhando esse momento de incerteza. Lia percebeu que naquele instante nenhuma cor interessava. Não importava quem era artista ou crítico, estavam todos à mercê do incontrolável. E então, algo extraordinário ocorreu. No meio da empolgação, uma mulher, madura e vestida em um vestido florido, deu um passo à frente. O olhar dela era concentrado, com a certeza de alguém que tinha enfrentado o inexorável antes. Era Helen, a doutora da vila, conhecida por um profundo respeito pelas tradições da medicina e suas habilidades quase místicas. Com um gesto firme, ela se abaixou em direção a Jacob. "Eu preciso de espaço. Chame uma ambulância." Sua voz ressoou, clara e forte, como uma espada. O mundo parecia girar ao redor de Lia, que estava presa entre a impotência e a esperança. Ao observar Helen, viu um traço familiar no rosto da mulher. Um traço que a fez lembrar de sua própria avó. Um recorde de dor, mas também de força e resiliência. O choque a atingiu como um raio, e as cores de sua vida, que antes eram as preocupações de sua arte, agora se transformavam em um turbilhão de emoções brutais. O sinal vermelho, com a promessa de um tempo de espera, tinha se revelado uma mensagem de vida, numa virada pelo inesperado. Uma questão pairava sobre Lia. Como poderia o caos e a ordem se entrelaçar? Enquanto a multidão assistia em silêncio, as campainhas da emergência se aproximando, Lia se perguntou: tudo o que conhecia poderia mudar em um instante. De repente, ela teve um vislumbre não só do que estava em jogo, mas também de quem realmente era. Com um aperto no peito, Lia se questionou: seria hora de fazer a escolha mais importante de sua vida em meio à confusão? O que mais estava escondido debaixo da superfície tranquila e pictórica de sua vila? Lia estava presa em uma tempestade de emoções, observando a doutora Helen em ação. O mundo parecia em suspenso, e tudo ao seu redor se desvanecia em um borrão. As vozes na multidão tornaram-se murmurados ecos de algo distante, enquanto seu olhar estava fixo em Jacob, o pequeno deitado no chão. Uma barreira invisível estava mudando entre ela e a realidade, um espaço onde o tempo parava. De repente, o silêncio foi cortado por um grito. "Ele não está respirando." Uma mulher da multidão se lançou para a frente, seu rosto um retrato de... Chocada, Lia sentiu uma onda de pânico a tomar, mas também uma necessidade de agir. Então, uma sombra se moveu atrás dela.
Clara, que até então parecia um pilar de confiança, agora estava trêmula. O que está acontecendo? Sua voz soava distante, e Lia percebeu que aquela pergunta soava mais como uma súplica. Somente naquele instante, ao olhar nos olhos de Clara, ela percebeu algo que nunca havia notado: o medo oculto sob a superfície da crítica e da superioridade. E ali, no clímax do caos, tudo mudou. Com uma energia intensa, um homem apareceu, atirando-se na multidão, cabelos desordenados e expressão de pânico. Jacob, meu filho! A revelação o atingiu como um raio. A dor e a urgência em sua voz impactaram todos ali, mas a verdade grudou em Lia como uma cola pegajosa. Jacob era o filho de Noel, o jardineiro. O mundo desabou em uma sequência de reações. Lia olhou para Noel, que agora estava paralisado, o rosto tomado pela palidez e horror. Seus olhos estavam arregalados, incapazes de processar a tragédia diante dele. O homem, em prantos, se atirou ao lado do filho, tentando acordá-lo com toques suaves e palavras confusas. Desperta, meu amor, por favor. Cada palavra cortava o ar com um grito de desespero. A compreensão da situação a atingiu como um golpe brutal. Aquele jardineiro de sorriso gentil, que se tornara um fio de esperança no seu dia, estava conectado a essa tragédia. Daquele momento em diante, tudo o que Lia conhecia estava diferente. As aquarelas, os medos e as esperanças que ela carregava agora pareciam insignificantes. A luta pela vida de Jacob estava acima de tudo. Enquanto isso, Clara, antes tão crítica, começou a chorar. O muro que ela erguera se despedaçou. Eu não sabia. Suas palavras eram um sussurro. A rivalidade, as críticas, tudo se dissipava perante a dor compartilhada. Lia assistia à transformação, ao mesmo tempo chocada e tocada. O que aquele instante significava para seu passado e para seu futuro? Clara não era apenas uma crítica, agora era uma companheira na tragédia. Chame uma ambulância. A voz de Helen ressoou novamente, mas a multidão estava em caos. Amplos olhos observavam e as reações estavam divididas entre desespero e esperança. Alguém ligue já! O barulho de sirenes estava se aproximando, mas a ansiedade crescia. Então, entre a confusão, uma nova revelação se apresentou. Clara olhou para Lia, cujos olhos estavam tomados pela dor. Eu tenho o poder de ajudar. Minha mãe, ela é mente médica. Posso fazer algo. Aquelas palavras flutuavam como uma proposta, mas também como um peso. Lia se sentiu presa. O que aquilo significava? Clara tinha a capacidade de ajudar, mas qual seria o preço? A decisão pairava entre elas, delicada como uma pontura inacabada. O que Lia faria? E se Clara fosse capaz de reacender não apenas a vida de Jacob, mas a própria luz que tinha se apagado entre elas? Ali, em meio ao caos e ao desespero, surge a pergunta: até onde você iria para salvar uma vida? O sinal vermelho do dia de Lia se tornara uma advertência diferente. Um grito para que a arte, a vida e o amor se entrelaçassem, mas com um custo abismal. E agora, o que essas novas descobertas significavam para o futuro? Algo poderia mudar, mas o que estava realmente em jogo? Lia estava ali paralisada, assistindo ao caos diante dela. O homem se jogou ao lado de Jacob, o desespero em seu rosto rasgando o ar como um grito. Jacob, meu filho! As palavras se tornaram um eco agonizante em sua mente. A urgência se misturou à confusão. Ela mal conseguia respirar. A multidão ao redor parecia um mar de rostos, todos perdidos entre a expectativa e o horror. As vozes, antes murmurantes, agora se tornaram um coro de desespero. Clara estava ao seu lado, a expressão transformada, o orgulho desmoronado diante da realidade brutal. Eu não sabia. As palavras eram uma oração,
Mas mais que isso, era um pedido de ajuda. Lia queria fazer algo. Precisava. Mas, mesmo enquanto tudo se desdobrava em uma velocidade aterradora, sua mente estava presa na ideia de que ela poderia estar perdendo o controle de sua própria vida e de sua arte. Então, algo chamou sua atenção. Olhando mais de perto, percebeu que os olhos de Noel estavam fixos no filho, mas havia uma sombra de algo mais, a dor assoladora, a fúria contida. E subitamente, uma ideia cruzou sua mente, e um frio percorreu sua espinha. As sirenes, finalmente rompendo o ar, não pareciam sinal de esperança. Era de uma luta interna. Lia olhou para Clara, que a essa altura quase chorava, e sentiu um misto de compaixão e confusão. Havia algo em jogo ali, algo que não fazia parte da dor imediata, algo enterrado sob as brumas da vida que necessitava vir à tona. Nesse instante, um homem robusto, que havia chegado tardiamente, começou a gritar. Ele não pode ficar assim. Por favor, alguém faça algo. Sua voz era uma explosão. Lia olhou para ele, tentando entender. Havia um reconhecimento em seu rosto. Era um conhecido da vila, um antigo colega de caminho que ela não via há anos. Mas então, a verdade não só se revelou, atingiu a todos como uma tempestade. Jacob não é o filho dele, ele é o meu. Lia ficou paralisada. As palavras ecoaram como um tambor na sua cabeça. O homem não se importava só com a dor de um pai, ele era o verdadeiro pai. Um segredo vindo à tona na crise, uma vida inteira de mentiras desmoronando em frações de segundos. Noel olhou para o homem, seus olhos transbordando de confusão e indignação. O quê? Como assim? A incredulidade era palpável. As cores da cena mudaram. A dor agora não era apenas por Jacob, mas pela verdade que os envolvia. Clara olhou para Lia, um pânico absoluto no olhar. Você sabia? O tom de acusação misturado à dor, Lia se sentiu exposta. Tudo o que ela nunca quis ser, agora era, e o peso da verdade esmagava seu peito. Enquanto a multidão observava, um sussurro começou a circular. Eles estão de brincadeira, não é verdade? Mas era verdade. E Lia sabia que cada um ali havia se tornado parte de um jogo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O que mais estava escondido sob a superfície daquela vila tranquila? Como ela poderia ter estado tão cega? O silêncio tomou conta, quebrando-se apenas pelo ruído cada vez mais distante da sirene. A sala de emergência estava a apenas alguns minutos da vida ou da morte de Jacob. O homem se atirou no chão novamente, mais desesperado do que nunca. Não! Ele é meu filho! O desespero assumiu uma nova forma. Era a luta entre dois pais. E então, como se tudo tivesse sido uma preparação para aquele momento, o coração de Lia acelerou. O que essa revelação significava para ela e para Noel? Como poderiam um artista e um jardineiro lidar com tamanha turbulência emocional? E a que ponto todas essas conexões afetariam suas vidas? O sinal vermelho ainda estava ali, um marco que a convidava a parar e refletir. Mas agora, Lia não sabia se estava pronta para ir além. As cores de sua vida estavam mudando, e ela não tinha certeza de como segui-las. O que mais estava escondido em meio àquelas aquarelas? Uma pergunta paralisante pairava no ar, fazendo-a hesitar. Até onde você iria para proteger a pessoa que ama? Lia estava ali, paralisada, assistindo ao caos diante dela. O homem se atirou ao lado de Jacó, o desespero em seu rosto rasgando o ar como em grito. Jacob, meu filho! As palavras se tornaram um eco agonizante em sua mente. A urgência se misturava à confusão. Ela mal conseguia respirar. A multidão ao redor parecia um mar de rostos, todos perdidos entre a expectativa e o horror. As vozes, antes murmurantes, agora se tornaram um coro de desespero. Clara estava ao seu lado,
a expressão transformada. O orgulho desmoronado diante da realidade brutal. Eu não sabia. As palavras eram uma oração, mas mais do que isso, era um pedido de ajuda. Lia queria fazer algo. Precisava. Mas, mesmo enquanto tudo se desdobrava em uma velocidade aterradora, sua mente estava presa na ideia de que ela poderia estar perdendo o controle de sua própria vida e de sua arte. Então, algo chamou sua atenção. Olhando mais de perto, percebeu que os olhos de Noel estavam fixos no filho, mas havia uma sombra de algo mais. A dor assoladora, a fúria contida. E, subitamente, uma ideia cruzou sua mente, e um frio percorreu sua espinha. As sirenes finalmente romperam o ar, mas o desespero não cedia. Ele não pode ficar assim. Por favor, alguém faça algo. A voz de um homem robusto ecoou, interrompendo a sequência de gritos. Lia olhou para ele, tentando entender. Um conhecido da vila, alguém que ela não via há anos. A confusão aumentava. Jacob não é o filho dele, ele é o meu! O homem gritou, e o choque que veio dessa revelação atingiu Lia como um raio. O tempo pareceu parar. Os rostos ao redor se transformaram em máscaras de incredulidade. Noel imediatamente olhou para o homem, a expressão dele mudando de desespero para uma mistura de raiva e confusão. O quê? Como assim? A incredulidade era palpável. A luta entre os dois homens estava prestes a se transformar em algo bem mais intenso. E Lia sentiu um aperto no peito. Clara ficou em silêncio, trêmula. A rivalidade, as críticas, tudo desapareceu naquele momento. Quem é você? O tom dela era agora uma mistura de temor e questionamento. A multidão estava em um frenesi, murmúrios ecoando enquanto todos tentavam entender a reviravolta. Noel, o homem disse com um tremor na voz. Eu sou o pai dele. Eu sou o verdadeiro pai dele. As palavras saíram como um jato de água fria, e Lia olhou fixamente para Noel, que agora ficou em choque total. A verdade era amarga, e todos ali estavam presos nas suas reações. Os sentimentos se agitavam. Lia sabia que o que estava testemunhando era mais do que uma simples luta entre dois homens. Era a revelação de uma verdade devastadora. Jacob era o elo entre eles, e agora a ligação seria questionada, distorcida. Enquanto isso, o desespero do homem se intensificava. Ele se jogou ao lado de Jacob, acarinhando o rosto do filho, como se isso pudesse trazê-lo de volta. Por favor, você precisa ajudar ele. Jacob. O lamento dele era uma flecha que atravessou o coração de Lia. Aquela cena se tornara uma batalha de natureza pessoal. O que tinha sido um simples acidente, agora era um campo de batalha emocional. Eu posso ajudar, Clara murmurou a Lia, mas a urgência de sua voz não parecia suficiente. Ela tinha uma conexão com a medicina, mas o que isso significava agora? A atenção todos voltou para a situação crítica de Jacob, mas a raiva e o tumulto emocional surgiram como ondas. O homem que havia gritado, determinado e destroçado, estava prestes a arrancar uma parte de Noel. A revelação estava pesando sobre todos como uma nuvem negra. Você não pode tirar dele, não vai! Noel gritou de volta, enfrentando o homem, a mão tremendo ao indicar o filho. Você não pode fazer isso! O respeito que cada um tinha pela vida estava se dissolvendo em raiva. Os sentimentos eram intensos e caóticos. Ali, entre gritos, lágrimas e a interseção de verdades, Lia percebeu que era muito mais do que apenas uma crise de um acidente. Eram segredos graves, relacionamentos que se desfaziam e uma luta muito mais profunda pela verdade. O silêncio que se abateu à medida que a multidão assistia se transformou em estrondo. Nesse momento, um espírito de luta tomou conta dela. O sinal vermelho, que antes era um convite para parar, agora evocava coragem.
O que mais poderia estar escondido sob as camadas de insegurança e dor? O risco se tornava incontrolável. Até onde iriam para proteger seus próprios segredos? Enquanto as sirenes se aproximavam, a pergunta pairava no ar, e nesse clímax insuportável, tudo poderia mudar mais uma vez. Como Lia se posicionaria? Quem era realmente seu aliado em meio a tanta confusão? A cena estava pronta para explodir. Lia estava ali, paralisada, assistindo ao caos diante dela. O homem se atirou ao lado de Jacob, o desespero em seu rosto rasgando o ar como um grito. Jacob. Meu filho. As palavras se tornaram um eco agonizante em sua mente. A urgência se misturava à confusão. Ela mal conseguia respirar. A multidão ao redor parecia um mar de rostos, todos perdidos entre a expectativa e o horror. As vozes, antes murmurantes, agora se tornaram um coro de desespero. Clara estava ao seu lado, a expressão transformada, um orgulho desmoronado diante da realidade brutal. Eu não sabia. As palavras eram uma oração, mas mais do que isso, era um pedido de ajuda. Lia queria fazer algo, precisava. Mas mesmo enquanto tudo se desdobrava em uma velocidade aterradora, sua mente estava presa na ideia de que ela poderia estar perdendo o controle de sua própria vida e de sua arte. Então algo chamou sua atenção. Olhando mais de perto, percebeu que os olhos de Noel estavam fixos no filho, mas havia uma sombra de algo mais. A dor assoladora, a fúria contida. E subitamente, uma ideia cruzou sua mente, e um frio percorreu sua espinha. As sirenes finalmente romperam o ar, mas o desespero não cedia. Ele não pode ficar assim. Por favor, alguém faça algo. A voz de um homem robusto ecoou, interrompendo a sequência de gritos. Lia olhou para ele, tentando entender. Um conhecido da vila, alguém que ela não via há anos. A confusão aumentava. Jacobo não é o filho dele, ele é o meu, o homem gritou. E o choque que veio dessa revelação atingiu Lia como um raio. O tempo pareceu parar. Os rostos ao redor se transformaram em máscaras de incredulidade. Noel imediatamente olhou para o homem, a expressão dele mudando de desespero para uma mistura de raiva e confusão. O quê? Como assim? A incredulidade era palpável. A luta entre os dois homens estava prestes a se transformar em algo muito mais intenso, e Lia sentiu um aperto no peito. Clara ficou em silêncio, trêmula. A rivalidade, as críticas, tudo desapareceu naquele momento. Quem é você? O tom dela era agora uma mistura de temor e questionamento. A multidão estava em um frenesi, murmúrios ecoando enquanto todos tentavam entender a reviravolta. Eu sou o pai verdadeiro dele. O homem disse com uma convicção que feriu o ar. Noel, você sabe que não é. Você me tirou meu filho. O desespero e a raiva se misturavam em sua voz, atraindo a atenção de todos. A tensão estava nas alturas. Como você pode dizer isso? Eu não faria nada para machucar Jacob. Noel gritou, a voz tremendo de fúria e dor. A cena estava tão carregada de emoções que Lia podia sentir o clima elétrico no ar. O caos se transformou em um campo de batalha emocional. Os suspiros da multidão caindo como folhas mortas. Lia queria gritar, parar tudo, mas estava paralisada. Ela olhou para Jacob e, por um instante, seu olhar encontrou o de Noel. Aquela conexão parecia tão pura e sincera, mas agora tudo se desmanchava. A verdade era uma lâmina afiada cortando o vínculo deles. De repente, um som impactante cortou o ar, um barulho de algo metálico colidindo com o chão. Um carro havia deslizado para perto e a porta traseira se abriu de uma forma abrupta. A multidão se virou e daquela porta surgiu uma jovem mulher. Seus cabelos bagunçados, a expressão angustiada. Onde está Jacob? Eu sou a mãe dele. O quê? Lia sentiu seu mundo girar.
A mulher avançou e algo dentro dela reconheceu a dor nos olhos daquela estranha. Podia ser um eco de Jeremias, um amigo, alguém querido. E agora a verdadeira mãe de Jacob, que havia ficado em silêncio no meio do caos, estava ali, expondo um laço que eles nunca souberam que existia. O que está acontecendo? Por que ele não está acordando? A mulher soou fragilizada, suas mãos tremendo. O desespero absoluto em sua voz fraseou um grito universal que cortou o coração de Lia. Oh, não! Clara murmurou, os olhos arregalados. Como isso é possível? O silêncio tomou conta. Os olhos de Noel e do homem robusto se alinhavam, agora cheios de confusão, raiva e dúvida. O que significava tudo isso? Relacionamentos estavam explodindo em 1000 pedaços. Na mente de Lia, a tempestade de sentimentos tomou forma. Segredos nunca revelados e laços imutáveis que agora se desfaziam. Um momento antes tão banhado em desespero, agora se tornava uma virada intrigante. O que mais estava escondido sob a superfície? Como seriam as vidas deles após essa revelação chocante? E nesse meio tempo, uma nova realidade começava a surgir. Um novo mistério, um novo caminho se abria, e as consequências boreais do que estava por vir deixavam Lia sem fôlego. O sinal vermelho nunca foi tão pertinentemente vital. Lia estava ali, paralisada, assistindo ao caos diante dela. O homem se atirou ao lado de Jacob. O desespero em seu rosto, rasgando o ar como um grito. Jacob, meu filho! As palavras se tornaram um eco agonizante em sua mente. A urgência se misturava à confusão. Ela mal conseguia respirar. A multidão ao redor parecia um mar de rostos, todos perdidos entre a expectativa e o horror. As vozes, antes murmurantes, agora se tornaram um coro de desespero. Clara estava ao seu lado, a expressão transformada, o orgulho desmoronado diante da realidade brutal. Eu não sabia. As palavras eram uma oração, mas mais do que isso, eram um pedido de ajuda. E então, como um beijo do destino, algo inesperado aconteceu. Um grito irrompeu da multidão. Cuidado! Um carro vinha pouco acelerado em direção ao local. O jeito que ele se aproximava era aterrorizante. O motorista, visivelmente nervoso, parecia não ter controle sobre o veículo. Lia e os outros se viraram, mas o tempo parecia estirado, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Com um impacto chocante, o carro atingiu o canteiro de flores, jogando terra e plantas para o ar. Um garoto que brincava próximo foi atropelado pela onda de caos. No meio da confusão, uma mulher caiu no chão, arrancando-se das mãos dos que tentavam acalmá-la. Não! Jacob, não! Sua voz era um lamento, e quando Lia a reconheceu, um frio percorreu sua espinha. Era Helen, a doutora da vila, que até então era apenas uma testemunha. Ela estava ali diante de Jacob, apavorada. O que poderia fazer? Nada a preparou para a revelação. E então, em um momento que pareceu eterno, tudo mudou. Jacob, que estava ali imóvel, começou a se contorcer. Ele abriu os olhos de repente, com uma intensidade que fez Lia recuar. Mas algo estava muito errado. Os olhos do menino estavam vazios, sem vida. A pressão do evento e a dor multiplicaram-se. O homem que se apresentou como pai teve seu coração despedaçado ao ver isso. Os gritos e a confusão se intensificaram ao redor como uma tempestade. Não, Jacob, não! Gritou a mulher que apareceu, agora em choque, enquanto avançava. Seus olhos bem abertos, incapazes de processar o que via. Ele não pode estar assim. E de repente as luzes do carro e os sons da sirene se tornaram um coro de angústia. As crianças que assistiam, parecendo pequenas estátuas de temor, cobriram os olhos. Os rostos da multidão, antes asseguradores, agora eram máscaras de horror. Todos correram para longe.
Mas Lia e Clara ficaram paralisadas, como se a realidade tivesse desaparecido diante delas. O que está acontecendo? Clara sussurrou, a voz trêmula e sem poder. A tensão explodia no ar. Lia podia sentir seu coração disparar e os batimentos ecoando em seus ouvidos. Jacob, aquele jovenzinho que representava a esperança, agora estava cercado por um escuro abismo. O velho modelo de felicidade que viviam em sua vila tênue se desmanchava. Por que, Jacob? As palavras da mulher cortaram o ar, preenchendo um espaço de confusão. Então, algo ainda mais chocante ocorreu. A mulher, a mãe de Jacob, começou a agitar-se, as mãos trêmulas chegando à boca. Isso não pode estar acontecendo. Ela olhou para o céu e, no mesmo instante, um relâmpago cortou as nuvens. O mundo parecia girar em torno de sua cabeça. No momento de caos, estavam todos ali, mas um deles estava chutando o balde. Repentinamente, ela anunciou: Jacob não é apenas um menino. Ele é parte do meu passado, parte de um segredo obscuro que me liga a vocês de maneiras que nem imagino. O silêncio pesado caiu novamente. As palavras dela reverberaram como uma bomba em meio ao condomínio. Lia olhou em volta, tentando cobrir a boca e prender o coração. O que a mulher estava insinuando? Que segredos poderiam estar enterrados entre eles? O passado começava a se revelar, e com isso, um novo ciclo de questionamento se abria. Jacobo, com um olhar distante, parecia agora segurar na mão uma verdade que poderia mudar tudo. E nesse mesmo momento, enquanto Lia se perdia em confusão, uma sombra se destacou atrás da mulher e o rosto familiar de Noel apareceu, quase como um espectro. Sua expressão estava pálida, o horror visível em seus olhos. Não, não pode ser verdade. A dor em sua voz era palpável. O pequeno universo da vila parecia estar em colapso. E Lia, agora mais do que nunca, se perguntava: quem realmente eram aqueles que a cercavam? E que segredos estavam prontos para serem revelados em meio ao caos? A urgência do momento clamava por respostas, e o mistério se acrescera. O que mais estava escondido debaixo da superfície tranquila da vila? Como seriam suas vidas a partir daquele instante devastador? Lia estava paralisada, assistindo ao caos diante dela. O homem se atirou ao lado de Jacob, o desespero em seu rosto rasgando o ar como um grito. Jacob, meu filho! As palavras se tornaram um eco agonizante em sua mente. A urgência se misturava à confusão. Ela mal conseguia respirar. A multidão ao redor parecia um mar de rostos, todos perdidos entre a expectativa e o horror. As vozes, antes murmurantes, agora se tornaram um coro de desespero. Clara estava ao seu lado, a expressão transformada, o orgulho desmoronado diante da realidade brutal. Eu não sabia. As palavras eram uma oração, mas mais do que isso, eram um pedido de ajuda. E então, como um beijo do destino, algo inesperado aconteceu. Um grito irrompeu da multidão. Cuidado! Um carro vinha pouco acelerado em direção ao local. O jeito que ele se aproximava era aterrorizante. O motorista, visivelmente nervoso, parecia não ter controle sobre o veículo. Lia e os outros se viraram, mas o tempo parecia estirado, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Com um impacto chocante, o carro atingiu o campeiro de flores, jogando terra e plantas para o ar. Um garoto que brincava próximo foi atropelado pela onda de caos. No meio da confusão, uma mulher caiu no chão, arrancando-se das mãos dos que tentavam acalmá-la. Não, Jacob, não! Sua voz era um lamento, e quando Lia a reconheceu, um frio percorreu sua espinha. Era Helen, a doutora da vila, que até então era apenas uma testemunha. Ela estava ali diante de Jacob, apavorada. O que poderia fazer?
Nada a preparou para a revelação. E então, em um momento que pareceu eterno, tudo mudou. Jacob, que estava ali, imóvel, começou a se contorcer. Ele abriu os olhos de repente, com uma intensidade que fez Lia recuar. Mas algo estava muito errado. Os olhos do menino estavam vazios, sem vida. A pressão do evento e a dor multiplicaram-se. O homem que se apresentou como pai teve seu coração despedaçado ao ver isso. Os gritos e a confusão se intensificaram ao redor como uma tempestade. Não, Jacó, não! Gritou a mulher que apareceu, agora em choque, enquanto avançava. Seus olhos bem abertos, incapazes de processar o que via. Ele não pode estar assim. E, de repente, as luzes do carro e os sons da sirene se tornaram um coro de angústia. As crianças que assistiam, parecendo pequenas estátuas de temor, cobriram os olhos. Os rostos da multidão, antes asseguradores, agora eram máscaras de horror. Todos correram para longe, mas Lia e Clara ficaram paralisadas, como se a realidade tivesse desaparecido diante delas. O que está acontecendo? Clara sussurrou, a voz trêmula e sem poder. A tensão explodia no ar. Lia podia sentir seu coração disparar e os batimentos ecoando em seus ouvidos. Jacob, aquele jovenzinho, as palavras da mulher cortaram o ar, preenchendo o espaço de confusão. Então, algo ainda mais chocante ocorreu. A mulher, a mãe de Jacob, começou a agitar-se, as mãos trêmulas chegando à boca. Isso não pode estar acontecendo. Ela olhou para o céu e no mesmo instante um relâmpago cortou as nuvens. O mundo parecia girar em torno de sua cabeça. No momento de caos, estavam todos ali, mas um deles estava chutando o balde. Repentinamente, ela anunciou. Jacob não é apenas um menino. Ele é parte do meu passado, parte de um segredo obscuro que me liga a vocês, de maneiras que nem imagino. O silêncio pesado caiu novamente. As palavras dela reverberaram como uma bomba em meio ao condomínio. Lia olhou em volta, tentando cobrir a boca e prender o coração. O que a mulher estava insinuando? Que segredos poderiam estar enterrados entre eles? O passado começava a se revelar, e com isso um novo ciclo de questionamento se abria. Jacob, com um olhar distante, parecia agora segurar na mão uma verdade que poderia mudar tudo. E nesse mesmo momento, enquanto Lia se perdia em confusão, uma sombra se destacou atrás da mulher, e o rosto familiar de Noel apareceu. Quase como um espectro. Sua expressão estava pálida, o horror visível em seus olhos. Não, não pode ser verdade. A dor em sua voz era palpável. O pequeno universo da vila parecia estar em colapso, e Ia, agora mais do que nunca, se perguntava: quem realmente eram aqueles que a cercavam? E que segredos estavam prontos para serem revelados em meio ao caos? A urgência do momento clamava por respostas, e o mistério só crescera. O sinal vermelho nunca foi tão pertinentemente vital. Lia estava paralisada, assistindo ao caos diante dela. O homem se atirou ao lado de Jacob, o desespero em seu rosto rasgando o ar como um grito. Jacob, meu filho! As palavras se tornaram um eco agonizante em sua mente. A urgência se misturava à confusão. Ela mal conseguia respirar. A multidão ao redor parecia um mar de rostos, todos perdidos entre a expectativa e o horror. As vozes, antes murmurantes, agora se tornaram um coro de desespero. Clara estava ao seu lado, a expressão transformada, o orgulho desmoronado diante da realidade brutal. Eu não sabia. As palavras eram uma oração, mas mais do que isso, era um pedido de ajuda. E então, como um beijo do destino, algo inesperado aconteceu. Um grito irrompeu da multidão. Cuidado!
Um carro vinha pouco acelerado em direção ao local. O jeito que ele se aproximava era aterrorizante. O motorista, visivelmente nervoso, parecia não ter controle sobre o veículo. Lia e os outros se viraram, mas o tempo parecia estirado, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Com um impacto chocante, o carro atingiu o canteiro de flores, jogando terra e plantas para o ar. Um garoto que brincava próximo foi Jacob, não! Sua voz era um lamento, e quando Lia a reconheceu, um frio percorreu sua espinha. Era Helen, a doutora da vila, que até então era apenas uma testemunha. Ela estava ali diante de Jacob, apavorada. O que poderia fazer? Nada a preparou para a revelação. E então, em um momento que pareceu eterno, tudo mudou. Jacob, que estava ali, imóvel, começou a se contorcer. Ele abriu os olhos de repente, com uma intensidade que fez Lia recuar. Mas algo estava muito errado. Os olhos do menino estavam vazios, sem vida. A pressão do evento e a dor multiplicaram-se. O homem que se apresentou como pai teve seu coração despedaçado ao ver isso. Os gritos e a confusão se intensificaram ao redor como uma tempestade. Não, Jacob, não! Gritou a mulher que apareceu, agora em choque, enquanto avançava. Seus olhos bem abertos, incapazes de processar o que via. Ele não pode estar assim! E de repente as luzes do carro e os sons da sirene se tornaram um coro de angústia. As crianças que assistiam, parecendo pequenas estátuas de temor, cobriram os olhos. Os rostos da multidão, antes asseguradores, agora eram máscaras de horror. Todos correram para longe, mas Lia e Clara ficaram paralisadas, como se a realidade tivesse desaparecido diante delas. O que está acontecendo? Clara sussurrou, a voz trêmula e sem poder. A tensão explodia no ar. Lia podia sentir seu coração disparar e os batimentos ecoando em seus ouvidos. Jacob, aquele jovenzinho que representava esperança, agora estava cercado por um escuro abismo. O velho modelo de felicidade que viviam em sua vila tênue se desmanchava. Por que, Jacob? As palavras da mulher cortaram o ar, preenchendo um espaço de confusão. Então, algo ainda mais chocante ocorreu. A mulher, a mãe de Jacó, começou a agitar-se, as mãos trêmulas chegando à boca. Isso não pode estar acontecendo. Ela olhou para o céu e, no mesmo instante, um relâmpago cortou as nuvens. O mundo parecia girar em torno de sua cabeça. No momento de caos, estavam todos ali, mas um deles estava chutando o balde. Repentinamente, ela anunciou: Jacó não é apenas um menino. Ele é parte do meu passado, parte de um segredo obscuro que me liga a vocês de maneiras que nem imagino. O silêncio pesado caiu novamente. As palavras dela reverberaram como uma bomba em meio ao caos. Lia olhou em volta, tentando cobrir a boca e prender o coração. Que a mulher estava insinuando? Que segredos poderiam estar enterrados entre eles? O passado começava a se revelar, e com isso, um novo ciclo de questionamento se abria. Jacob, com um olhar distante, parecia agora segurar na mão uma verdade que poderia mudar tudo. E nesse mesmo momento, enquanto Lia se perdia em confusão, uma sombra se destacou atrás da mulher, e o rosto familiar de Noel apareceu, quase como um espectro. Sua expressão estava pálida, o horror visível em seus olhos. Não, não pode ser verdade. A dor em sua voz era palpável. O pequeno universo da vila parecia estar em colapso, e Lia, agora mais do que nunca, se perguntava: quem realmente eram aqueles que a cercavam? E que segredos estavam prontos para serem revelados em meio ao caos? E então, como se a realidade se desenrolasse em uma tela diante dela, Lia testemunhou uma nova reviravolta. A mulher que se dizia mãe de Jacob não era a única a ter segredos.
Clara, com o olhar atordoado, começou a tremer, fascínio misturado a medo. Ele é meu irmão. A voz dela entregou algo que ninguém esperava. Todos pararam. Clarice, a descritora defensiva, tinha um laço sanguíneo que ninguém imaginava. Os murmúrios aumentaram e a confusão se tornou uma tempestade. O quê? Como? A multidão se agitou como um vulcão prestes a entrar em erupção. E com a verdade finalmente à tona, Lia se perguntava: o que mais estava escondido sob as camadas dessas vidas emaranhadas? O que mais poderia mudar em um único instante? Ela sabia que esse não era o fim, mas sim o começo de algo muito maior e muito mais assustador. E como todos estavam prestes a descobrir, algumas verdades são mais perigosas do que uma batida de carro. Lia ainda estava ali, paralisada, como se o chão sob seus pés tivesse se desvanecido. O homem ao lado de Jacó, desolado, era a personificação do desespero. Jacó, meu filho! As palavras dele cortaram o ar, e o rosto de Lia queimava de confusão e dor. As revelações detonadas nos momentos anteriores reverberavam em sua mente como ecos ensurdecedores. A multidão em volta deles parecia um mar tempestuoso, com expressões de choque se alternando entre os rostos. Clara, ao seu lado, estava em estado de incredulidade. Ele é meu irmão? As palavras dela soavam como um lamento, um grito silenciado por uma verdade que explodira em seus rostos. A conexão entre Clara e Jacó mudara tudo. Mas como? E que isso significava para todos ali? O clima tenso se tornara insuportável. A mãe de Jacob, com seus olhos arregalados, desabou em lágrimas. Como isso é possível? O desespero ressoava na multidão. O peso da revelação pesava sobre todos como um fardo insuportável. Lia sentiu um nó na garganta, uma mistura de compaixão e impotência. No auge da confusão, Helen, a doutora tão respeitada, parecia achicar a situação. Precisamos de espaço. A ambulância está a caminho. Sua voz, mesmo firme, tremia, ecoando a urgência do momento. Ela se posicionou ao lado de Jacob, tentando dar sentido àquele caos, mas nada parecia seguro. Os gritos de desespero preenchiam o ar. Um homem no meio da multidão, um conhecido de Lia, começou a empurrar para a frente. Não, Jacob, não! Sussurros se transformaram em uma onda de emoções, e a verdade nua crua agora dançava em todos os olhares. O que mais estava escondido sob a superfície tranquila da vila? Então, algo dentro de Lia se despiu de inibição. Ela precisava agir. Colocou a mão no ombro de Clara. Vamos ajudar. Não podemos ficar aqui paradas. Clara, embora relutante e ainda perdida em suas próprias emoções, assentiu. Era hora de deixar os segredos para trás e cogitar a verdade. Juntas, elas se aproximaram da mãe de Jacob, que estava lutando contra o caos em seu coração. A multidão começou a se separar e, com isso, o som da sirene ficou mais intenso. Helen, com um olhar determinado, começou a coordenar a equipe de emergência que chegava. As luzes piscando iluminavam o cenário. Era um confronto de vidas, de verdades. Lia e Clara se entreolharam. A conexão entre elas agora firme. Temos que ficar unidas, disse Clara, sua voz agora tranquila. O peso do passado começava a se dissipar, e as duas mulheres se aproximaram de Jacob, unidas pela necessidade de ajudar. Enquanto entrelaçavam seus dedos, no coração de Lia nasceu uma nova determinação. De repente, uma nova esperança veio à vista. E entre as verdades reveladas sobre serem irmãs num nível mais profundo, surgiu um laço indestrutível. O que permanecia em pé diante delas não era só uma tragédia.
mas uma oportunidade de construir um futuro diferente. Com a equipe médica ao lado, as últimas palavras de Jacob ressoaram em sua mente. Poderia haver um amanhã? Uma chance de se reconectar e entender quem realmente eram umas para as outras e como aquele passado compartilhado poderia se transformar? E assim, em meio ao caos, um novo capítulo se abria. Um espaço para a cura, mas também um lugar para redefinir o que significava ser uma família. Não havia mais somente sombras e segredos. Havia a luz da verdade começando a brilhar. Mas enquanto Lia se perdia em suas reflexões, a multidão ainda murmurejava em torno deles, um eco de um futuro incerto. O que mais virá? Agora, se você deseja saber a verdade por trás de todas essas revelações e como a vida desses personagens se entrelaça, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta nosso algoritmo e dá visibilidade para mais pessoas. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.